Beleza, vamos continuar aqui, tem muita coisa ainda para falar, né? Então, eu ainda quero falar um pouco sobre essa multiplicação de matrizes aqui, esse Z vezes Z transposto. E depois nós vamos ter que avançar, entender essa função aqui, uma função dos embeddings, do Z, desse Z maiúsculo. Ah, Depois a gente vai entender, tem muita coisa aqui para falar, né? Ele usa várias propriedades da matriz, dessa matriz Z vezes Z transposta. Isso daqui é uma propriedade da matriz, você calcula, são números que você extrai da matriz. Tá? E ela tem um significado importante, não só para esse problema, mas para muitos outros problemas em várias áreas da ciência. Você usa essa propriedade aqui, que é esse lambda de K, né? Que é como se fosse uma função, é um número que você extrai da matriz K. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, por que ele usa log? Bom, tem uma série de coisas. Essa outra aqui que é uma outra propriedade da matriz, esse traço aqui embaixo, TR. Enfim, bom, tem bastante coisa para falar. Mas antes de falar isso, é interessante voltar na matriz Z vezes Z transposto, tá? Entender isso daqui bem. Né? Tem muita coisa aqui para falar. E eu quero explicar de um jeito para se conectar com outras coisas que futuramente podemos usar. Então, essa multiplicação a gente fez aqui, né? A gente fez essa multiplicação de matriz, né, Z vezes Z transposto, e deu essa matriz, que é uma matriz N por N. Né? Cada coisinha dessa é um número, vai resultar em um número. E são os elementos da matriz. Então aqui vai dar um número, um único número, aqui vai dar um outro número, e assim por diante. Então vai ter, ao longo aqui, se você andar pelas colunas da matriz, são N elementos. E se você andar ao longo da linha, vai ter N elementos também. Aí falamos de algumas propriedades, né? Da propriedade mais evidente, aqui mais básica, que é que esses elementos que eu destaquei em verde, e os demais que estão aqui, que eu não coloquei, eles são correspondentes, né? Tem o seu correspondente, né? Do outro lado da matriz, nessa parte em azul. Tá? Então, vamos avançar agora, né? Cada coisinha dessa, cada elemento que tem aqui dentro dessa matriz, é uma coisa que a gente pode interpretar geometricamente. Né? E a gente havia falado aqui dessa operação que a gente faz com vetores, eu quero voltar nisso, tá? Vou até copiar isso daqui. Por que eu vou voltar nisso? Porque exatamente cada elemento da matriz ali, Z vezes Z transposto, é um produto escalar, que é essa operação aqui. Deixa eu copiar. Então, vamos colar aqui. E vamos falar aqui. Vamos falar então. Então, deixa eu mudar aqui a cor, deixar cinza. Então, os elementos. Então, vou escrever aqui, ó. Os elementos da matriz que está aqui em cima, que ela é a Z vezes Z transposto, que ele chama isso de K, matriz K, os elementos, são produtos escalares. Produtos escalares. O que é um produto escalar? Então, vamos mudar aqui. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Isso. Vou colocar isso mais para cá. Vamos fazer um produto escalar que a gente conhece, já viu pelo menos ensino médio. Tem vários exemplos, mas acho que um exemplo mais célebre, mais comum, é o que eu vou fazer agora aqui. Em vez de A e B, deixa eu... Aqui, eu apaguei o vetor. Aqui nós vamos chamar de F, e aqui de vetor, vou chamar de X. Tem livro que gosta de usar D, mas eu vou usar X. Vetor X. F é a força. F é uma força. Então assim, ó, vamos imaginar o seguinte, ó, isso aqui na física, então você tem aqui um bloco, alguma coisa aqui, algum material, e aí você aplica uma força nesse material. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar isso por cima. Ficou por baixo. Bom, enfim, bom, tudo bem. Vamos colocar aqui. Ó. Então, deixa eu mudar. Isso aqui está muito feio. Peraí. Eu vou apagar tudo aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um bloco, que eu vou pintar em azul. Esse bloco, ele está deslizando aqui. Ele vai se movimentar nessa direção aqui, que é um vetor. Essa direção, você pode colocar ele em termos de um vetor de números. Né? Então, da mesma forma que tem os vetores de número lá do embedding, você usa também vetores de número para representar um deslocamento. Tá? Então, esse x é um vetor de números. E aí, tem uma força que está sendo aplicada sobre esse bloco aqui. Então, a força pode não estar... Né? Então, esse bloco ele vai se deslocar para cá. Tem uma força aplicada numa outra direção, que eu estou fazendo do jeito mais geral possível. Tá? Nem sempre a força que você está aplicando sobre o bloco vai na mesma direção do movimento dele. Então, tem uma diferença aqui na direção desses dois vetores, que é caracterizado por esse θ aqui, o ângulo. E aí, essa quantidade, que você pode calcular assim, ó, F escalar x, esse produto escalar. Então, agora a gente tem que mudar tudo isso aqui. Nós podemos calcular, você pode calcular desta forma aqui,
Então, só que aí eu tenho que mudar aqui, não é mais o vetor A, é o vetor F. Então, no lugar de A, eu coloco o vetor F, comprimento do vetor F, o comprimento do vetor X. Tá, veja, nós vamos voltar lá, né, mas eu tenho que explicar isso, porque isso é importante, né? Estou colocando um exemplo de produto escalar, porque cada coisinha dessa aqui é um produto escalar. Cada coisinha dessa, cada elemento é um produto escalar. Nós vamos chegar lá. O produto escalar, esse produto escalar, F, que a gente lê assim, né? Vetor F escalar X, que pode ser calculado assim. Como que você calcula? O que significa isso? Que eu tenho a magnitude dessa força, tenho o comprimento dessa força, tenho o quanto se deslocou, o comprimento do deslocamento, vezes o cosseno entre os dois vetores. Isso daqui, a gente chama isso aqui de trabalho. O trabalho é tipo vamos chamar de energia, tá? Isso aqui é uma energia. Isso aqui é uma espécie de uma energia, tem vários tipos de energia. Essa é uma energia. Uma energia que esse bloco, né, esse bloco em azul, esse bloco aqui em azul, ele está recebendo. E é calculado assim. Então, você pode calcular de duas formas, né? Tem essa forma aqui, então, porque o produto escalar tem duas maneiras de calcular, que nem eu estava falando aqui. Ó. Produto escalar, então tem um produto escalar entre dois vetores, pode ser calculado dessa que eu usei lá, ou pode ser calculado assim. Né? Então, eu vou colocar aqui. Tem outro jeito de calcular, que é assim. Ó. E os dois resultados dão o mesmo valor. As duas formas, essa forma de calcular, dá o mesmo valor que essa outra aqui que eu vou colocar. Ó, que você pode calcular assim, ó, F1. Então eu tenho o primeiro elemento do vetor F, que é F1, e multiplico por o primeiro elemento do vetor X. Depois eu faço F2, que é o segundo elemento do vetor F, vezes o X2. Vou fazendo isso até Fn, Xn. Nesse caso aqui em particular, como a força está no espaço tridimensional, e o deslocamento também está no espaço tridimensional, isso daqui, esse n vai até 3 só. Então eu vou ter F1 vezes x1 mais F2 vezes x2 mais F3 vezes x3. Tá? Onde? Né, o vetor F, eu tenho uma quantidade, um F1, eu tenho uma outra quantidade F2 na outra direção. Essas aqui são as quantidades de força em cada direção. Então tem a direção x, y, z. Então esse aqui, F1, é a força na direção x, essa aqui é a força na direção y e aqui é a força na direção z. E o deslocamento é a mesma coisa. Então x é um deslocamento que o bloco está fazendo. Então está fazendo. Ele desloca um pouco na direção que a gente chama de x, né? Eu estou representando o deslocamento por x, mas isso aqui são as três direções de deslocamento. X1, x2, x3. Né? Em geral a gente chama x1 de x, x2 de y e x3 de z. Bom, então você tem duas formas de calcular. Você pode calcular desse jeito, o produto escalar, se você souber quanto que é a magnitude, né? Quanto que é a magnitude da força, quanto que deslocou efetivamente o x, né? Qual foi o deslocamento total. E você tem que saber também esse ângulo entre os dois vetores. Se você tiver essa informação, calcula desse jeito. Se não, se você tiver essa informação, os vetores mesmo, explicitamente, né? Você calcula desse jeito. Tá. E aonde que entra essa história? Aqui, onde ela se encaixa, essa história que eu acabei de contar, né, que é uma coisa lá da física, onde que ela entra aqui, onde ela se encaixa. É que esses elementos, cada elemento desses aqui, você pode escrever dessa mesma forma aqui. Ó. Você pode, só uma questão de notação, é a mesma coisa. Então vamos pegar um elemento qualquer lá. Então vou pegar veja, que é sempre um z multiplicado pelo z transposto. Ó. Todos os elementos é um z qualquer multiplicado por um outro z transposto. Então, para representar qualquer um daqueles elementos, eu vou colocar zi, que é um dos, né, o primeiro, e o zj transposto. Isso daqui representa qualquer um desses elementos. Aquilo lá que eu escrevi representa qualquer um deles aqui. Onde i pode ser qualquer inteiro, né, de 1 até n, e j também pode ser qualquer inteiro de 1 até n. Isso daqui eu posso escrever nessa notação que é usada em física. Eu posso usar isso daqui. Mas antes de usar, vamos escrever explicitamente esses vetores aqui, né? Esse zi é um vetor. Então, ele tem os valores dele lá. Então, vamos colocar numericamente. Então, o zi, vamos colocar números só para ver. Então, o zi, sei lá, o primeiro é 0,98, vou colocar números aqui. Então, eu vou escrever o zi primeiro. Então, é 0,98, depois o outro número é 1,5, e eu vou ter que escrever todos os números. E aqui o último número é 0,2. Então esse aqui é o ZI, que o ZI é uma matriz linha. O ZJ transposto é uma matriz coluna, porque a transposição, todos os Z são matriz linha, assim, ó, são linhas, são vetores, que a gente chama de matriz linha, né? Eu vou usar, eu não sei se eu falei isso, mas sempre que eu tiver uma array unidimensional, como é o caso aqui, eu vou chamar sempre isso de vetor. Tá? Se a array é bidimensional, como é o caso aqui, essa aqui é uma array bidimensional, eu posso andar tanto nas colunas como nas linhas. Aí eu não chamo isso de vetor. Tá? Eu vou chamar isso aqui de vetor, sempre. O Z, então eu estou escrevendo, aqui é o ZI, isso daqui é o ZI, aí vou escrever o ZJ aqui. O ZJ, digamos, são outros valores. Então, o ZJ, e é transposto, então por isso que eu inverti. Então, a transposição inverte a posição tudo que é linha vira coluna e tudo que é coluna vira linha. Então é só inverter aqui. Então eu vou escrever em pé. Né, o Z transposto tem que ser escrito em pé. Então digamos que são outros números aqui, 0,7, depois aqui 1,2, aí tem os outros números, até o último número aqui, que é o que eu vou colocar menos
menos 0,4, digamos que é isso. Então, isso daqui são essas duas matrizes que a gente... Isso aqui é uma matriz, uma linha por D colunas, e aqui eu tenho D linhas por uma coluna. Esse é o ZI e esse daqui é o ZJ transposto. E aí, como que eu faço essa multiplicação? Né? Tenho duas matrizes, aí tem que notar que esse D aqui, esse número, o segundo número aqui do shape, que é o D, e esse primeiro número do outro shape, eles têm que bater, eles têm que ser iguais, senão você não tem a operação. Por que você não tem a operação? Porque a operação de multiplicação de matrizes, eu tenho que multiplicar esse elemento pelo o primeiro elemento pelo primeiro elemento, o segundo elemento aqui pelo segundo elemento. Então tem que é uma operação elemento a elemento. Então tem que ter a quantidade de elementos. Quantos elementos tem aqui? D. Quantos elementos eu tenho aqui? D. Então esses dois números têm que bater. Se não bater, não tem a multiplicação de matriz. Só que essa multiplicaçãozinha de matriz, essa pequena multiplicação de matriz, que eu posso fazer assim, né? Então vamos fazer aqui. Ó. Então é 0,98 que multiplica. Então é 0,98 que multiplica o 0,7. Vou fazer essa primeira multiplicação. Depois mais 1,5 vezes 1,2. 1,5 vezes 1,2. Vou fazendo as outras, que eu não tenho os números aqui, que eu não especifiquei, tem todos os números. Vou colocar 3 pontinhos. Mais, deixa eu abaixar aqui, senão vai dar... Mais, e mais, o último número que eu tenho aqui, que é 0,2 vezes... Não, é 0,2 vezes menos 0,4. Então, eu tenho essas multiplicações. Ora, eu tenho multiplicação elemento a elemento aqui. Ó, e faço a soma depois dessas multiplicações. Ora, isso aqui é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Ó. Eu tenho esses dois vetores, o f e o x, e eu faço multiplicação elemento a elemento de cada um deles. É a mesma coisa. Então, ó, isso daqui eu posso falar que esse zi é um vetor zi escalar o vetor zj. Aí, nesse caso, você não precisa colocar notação de transposto, tá? Porque você já está subentendido que você está fazendo o produto escalar é uma operação de multiplicação de elemento a elemento de cada um dos vetores e depois somando, né, fazendo a soma dessas multiplicações. É exatamente o que está aqui. Né? Então, isso é um produto escalar. Então, ali nós temos um produto escalar. Então, vamos voltar ali, porque eu havia falado... deixa eu colocar mais um... Então, eu havia falado que esse elemento aqui é igual a esse. Né? Os dois elementos são iguais. Ó. Você pode... Então, esse elemento, né? Por exemplo, esse elemento é igual a esse. Né? Então, você pode mostrar isso. Né? Já que essas duas coisas são produto escalar, então lá... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar isso. Então, vamos mostrar isso. Então, acho que... vou colocar aqui. Então, essa multiplicação, isso aqui é Z1, que multiplica Z2 transposto, eu posso escrever, ó, é o vetor Z1 escalar Z2. Né? Se eu mudar a ordem, olha só, se eu mudar a ordem aqui, ó, se eu fizer, então eu estou fazendo aqui ZI vezes ZJ, então estou multiplicando o primeiro número do ZI, e depois eu coloco o número do ZJ aqui. Ó. Então eu pego o primeiro elemento do ZI e multiplico pelo ZJ, mais o segundo elemento do ZI, que é o 1,5, vezes o segundo elemento do ZJ. Se eu fizesse, tá? Então, se eu fizesse isso daqui, ó, e se eu fizesse isso? Fizesse ZJ vezes escalar ZI. Eu teria que mudar a ordem. Então, porque o primeiro elemento de ZJ é o 0,7, que vai ser multiplicado pelo primeiro elemento de ZI. O primeiro elemento de ZI é 0,8. Então, eu só mudo a ordem aqui, a ordem da multiplicação, mas continua sendo o mesmo resultado. Mais 1,2 vezes 1,5, mudei só a ordem. Então, mudar a ordem da multiplicação não altera o resultado. E com isso eu mostro o seguinte, então o produto escalar Z1 vezes Z2 é a mesma coisa que Z2, né? É que o produto escalar de Z2 por Z1. E isso, essa notação, se eu quiser colocar em notação de multiplicação de matrizes, que são duas matrizes aqui que eu tenho, então a primeira matriz é a Z2, e a segunda matriz, essa segunda matriz aqui, esse segundo vetor, tem que colocar como Z1 transposto. Tá? Bom, então você tem produto escalar, você pode escrever. Então isso é importante. O produto escalar você pode escrever assim, tem essa notação, você coloca os vetores. Né, os vetores, em geral, a gente coloca uma seta para representar que f é um vetor. Se você quiser, você pode representar. Né, então, ó, em geral é assim também. Ó, outra coisa, aqui não é colchete. Em geral é assim. Ó, é parênteses aqui, tá, na notação. Isso aí muda muito, né? A notação é uma coisa que muda muito de lugar para lugar, assim, de texto, de artigo, mas em geral é assim. Ó. Vetor, os vetores são
colocado dessa forma. Se você quiser escrever isso aqui como matriz, você pode. Então, você pode escrever a matriz F. Quem é a matriz F? É assim. Então, aí é com colchete, né? Aí você coloca F1, coloca os elementos aqui. F2 e F3. A matriz X é, então, X1, X2, X3. Tá? Então, são equivalentes, são coisas equivalentes. Tá. E como que eu faço a multiplicação? Né? Essa multiplicação e soma, o que é isso? Se eu quiser usar essa notação de matriz. Né? Aqui, nota que eu tenho uma linha, 3 colunas. Aqui eu tenho uma linha, 3 colunas. Né? Como que eu faço isso? Né? Então, deixa eu copiar tudo isso. Ctrl C, vamos colar aqui. Vamos continuar aqui. Se eu quiser usar matrizes, essa matriz 1 por 3 e essa outra matriz 1 por 3, para escrever essa operação, como que eu faço? Eu tenho que escrever assim, a matriz F e X transposto. Teria que colocar assim. Por quê? Porque a matriz F é essa daqui, que eu acabei de escrever lá em cima. E a matriz X transposta, o X transposto, eu tenho, então, essa matriz aqui, ela é uma linha, 3 colunas. E a matriz X transposta, ela tem que colocar os elementos em pé aqui. Tem que colocar assim. Então, essa matriz, ela é 3 por 1. E aí, o que eu sei de multiplicação de matriz é que eu tenho que pegar elemento, multiplicar por elemento correspondente. Né? Tem essas multiplicações elemento-elemento. E isso vai resultar, né? Então tem F1 vezes x1, é o primeiro número aqui que aparece, F1 vezes x1, depois mais F2 vezes x2, mais F3 vezes x3. Isso daqui é o produto escalar, desses dois vetores f e x. Eu também posso, então, isso daqui, como havia colocado lá no início, isso daqui pode ser escrito assim, é um produto escalar.